Era parecida com essas que às vezes encontramos esquecidas em nossos bolsos. A de Galileu, como alguma das nossas, estava escrita no verso de uma carta sem importância que havia recebido recentemente. Diferentes tipos de espelho, uma peça de um instrumento musical e balas de armas de guerra. A sua lista de compras, hoje, dificilmente incluirá essas coisas. Mas, claro, antes de uma viagem, nem todos nós nos propomos a transformar o que era vendido como brinquedo em um instrumento que mudaria a visão do universo. Em 1608, um conflito brutal entre holandeses e espanhóis, que começara 40 anos antes, estava em ponto morto. As duas partes estavam desesperadas para encontrar algo que lhes desse uma vantagem militar. Conta a história que, um dia, na cidade de Middelburg, em um condado das Províncias Unidas dos Países Baixos, um jovem fabricante de óculos chamado Hans Lippershey estava em sua loja observando duas clientes brincar com um par de lentes. Uma delas tinha uma lente convexa, do tipo que se usa nos óculos para aumentar objetos, e a usava para olhar um catavento. Mas, quando movia a lente para longe de seus olhos, a imagem ficava borrada. A outra menina ergueu uma lente côncava e a colocou em frente à lente convexa. Para sua surpresa e deleite, a imagem ampliada pela primeira lente voltou a ser nítida. Mais tarde, Lippershey pegou um tubo, juntou essas duas lentes na orientação correta, e se deu conta da utilidade da ferramenta e, inclusive, que poderia ser útil para os holandeses na batalha, porque poderiam ver os invasores espanhóis de locais muito mais distantes de que os olhos permitiam. Infelizmente, os funcionários do governo decidiram que a ideia era muito simples para mantê-la em segredo, dar-lhe a patente e reconhecer o fabricante de óculos como inventor. Com a tentativa falida de Lippershey de patentear sua invenção, o segredo da luneta se perdeu. Não só a invenção, agora conhecida com o nome lente espiã, começou a ser vendida como um brinquedo, como a ideia se estendeu por toda a Europa, até chegar a esse homem que em Pádua estava planejando uma viagem a Veneza. Mesmo assim, pegou o brinquedo capaz de aumentar os objetos observados em 2 ou no máximo 3 vezes, e aplicou seus conhecimentos de lógica e cálculo para analisar o fenômeno, e ele mesmo fazer experimentos com as lentes. Aplicando meu olho à lente côncava, vi objetos satisfatoriamente grandes e próximos. Pareciam estar a 1/3 da distância e 9 vezes maiores que ao vê-los só com o olho nu. Galileu não estava necessariamente motivado por pura curiosidade intelectual, lhe entusiasmava a fama, o poder e a glória. E, para conseguir tudo isso, necessitava impressionar as famílias no poder, como os Médicis de Florença ou os doges, os dirigentes máximos, de Veneza. Sua segunda tentativa, segundo uma carta que escreveu ao Doge de Veneza, era capaz de incrementar o tamanho em 9 vezes ou 8, segundo registrou em seu tratado Sidereus Nuncius, conhecido como mensageiro sideral ou mensagem sideral. Mas, na versão que fez para os Médici, refinada, aperfeiçoada e envolta em um charmoso couro vermelho, só revelou algumas pistas gerais a respeito de melhorias que já se encontravam no mercado. Nessa época, os óticos guardavam com receio os segredos do polimento das lentes para não correr o risco de que roubassem seu crédito científico e financeiro. O documento privado revela não só os ingredientes para a criação de um dos maiores tesouros da astronomia, mas também o conhecimento profundo que Galileu havia adquirido a respeito do vidro e da manufatura de lentes, para poder superar a qualidade do que existia até então. Galileu considerava usar os pelouros, como eram chamados os projéteis das antigas peças de artilharia, pedras maciças de formato esférico, que mais tarde passaram a ser de ferro e conhecidas como balas, para moldar as superfícies côncavas e convexas das lentes. A lista também trazia o item Trípoli. Com isso, ele se referia a uma variedade de areia formada por esqueletos de organismos marinhos microscópicos chamados radiolários que originalmente foi encontrada na Líbia, perto de Trípoli, daí o nome. Desde a época medieval esse tipo de areia era usado para polir superfícies de vidro ou metal. E a colofônia, ou breu, uma resina,
servia como cola para fixar a lente a algo ou para limpá-la, já que é a resina natural de algumas árvores e sua consistência é a de chiclete de fato. O chiclete é fundamentalmente colofônia. Esses e outros 9 itens da lista ajudaram os historiadores a averiguar que materiais e quais métodos Galileu usou para criar um dos telescópios mais famosos da história que, segundo os Sidereus Núncios, podia aumentar o tamanho da imagem em mais de 30 vezes. Observou que a superfície da Lua, longe de ser perfeitamente esférica como havia dito Aristóteles, o que ainda seguia sendo considerado certo quase 2000 anos depois de sua morte, estava cheia de cavidades e proeminências, não muito diferente da face da Terra. Descobriu que a Via Láctea era, de fato, uma série de inumeráveis estrelas. Se deu conta de que Júpiter tinha 4 luas próprias e que Vênus tinha fases similares à da Lua, e até notou imperfeições no Sol. Até então, os astrônomos se comportavam como escreveu Galileu, frustrado como se o grande livro do universo tivesse sido escrito para ser lido por ninguém mais além de Aristóteles. Mas cada descoberta que fazia colocava mais em xeque esses conhecimentos adquiridos, e levava Galileu a suspeitar que o que havia dito o astrônomo polonês Nicolás Copérnico meio século antes estava correto: a Terra girava em torno do Sol. Com a criação desses instrumentos, de repente todos podiam olhar para o céu, e isso transformou a forma como pensávamos a verdade e a evidência, bases para a ciência.